Nós aqui outra vez para continuar a falar da obra Romanceiro da Inconfidência. Tô eu aqui de novo com Tati Fadel e Rafael Abreu, mais conhecido como Coqueiro ou como Papai Coqueiro, novo papai da área. E a gente voltou para continuar a falar então sobre o Romanceiro da Inconfidência. A gente vai incluir alguns poemas aqui. A primeira parte, uma parte mais introdutória, de contexto, das condições gerais de produção da obra. Aqui a gente vai começar a ler um poema ou outro um pouco mais profundamente. Então é isso. Eu quero aproveitar também para te indicar outros dois livros, como eu fiz no começo da parte 1, livros que podem te ajudar a entender melhor o contexto. Tem Confidência Mineira, um deles é este, 1789, de Pedro Doria. A história de Tiradentes e dos contrabandistas, assassinos e poetas que lutaram pela independência do Brasil. Há muitas restrições aí, mas de qualquer maneira é uma leitura que flui, sabe? Essa nova onda de gente que escreve sobre a história do Brasil. Apesar do olhar estranho de alguns historiadores para esse tipo de obra, eu acho que sempre é legal se te faz se interessar mais pela história do Brasil, e você vai querer depois chegar numa Lília, por exemplo, que a gente quer no primeiro livro, eu acho que sempre ajuda. Então, fica aqui, esse aqui é da HarperCollins, a editora. Isso aqui, assim, né? História do Brasil para quem tem pressa. Isso aqui é para você fazer uma revisão, né? Você não vai aprender nada muito profundamente, mas tem várias dessa história do mundo para quem tem pressa, história da mitologia para quem tem pressa. É uma série da editora Valentina. Este do Marcos Costa tem tipo 1,5 página sobre a Inconfidência, né? Então, assim, é mais para você fazer uma revisão, tá? E aí, agora, já curte já o vídeo aqui para você. Por favor, não esquecer de fazer isso, que me ajuda bastante, né? Eu espero que você deixe os seus comentários e considere me apoiar lá no Catarse. Quando eu faço assim, é para botar aqui. Vamos ver se eu te lembro de botar. Colocar aqui o link, então, para você entrar e acessar o link e entrar e me ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui. Tem várias recompensas muito legais, eu espero que alguma te interesse. Considere apoiar uma professora, que eu vou ficar feliz pra Camões. Fala aí pra Camões? Tô falando pra Camões. Bora de vinheta e bora de continuação, então, deste vídeo, parte 2. Então... Aqui, essa Maria da Glória Bordini, que escreve um dos vários textos, aliás, textos de apoio dessa edição, vai falar uma coisa que a gente também já tinha antecipado lá no começo. Os motivos da insurreição podem não ter sido os ideais de liberdade e igualdade que o poema defende. A historiografia contemporânea nos sugere que esse foi um movimento impelido pelos interesses de uma burguesia incipiente, prejudicada pelos impostos escorchantes da monarquia portuguesa. Né? O que a gente estava dizendo lá, que a Inconfidência não é essa coisa de gente tão boazinha que queria só a liberdade, até porque não queria para todos e blá. Porém, o sujeito lírico não quer a objetividade suspeita do historiador. Sente que a terra e o povo deveriam desejar a nova ordem revolucionária e assim transfigura casos e motivações, mergulhando-os no seu próprio sentimento de rebeldia ante quaisquer formas de cinismo, dissimulação e opressão. Vamos lembrar o que Tati disse, isso aqui não é história, isso aqui é um tema histórico tratado de maneira poética, tratado de maneira literária. Ela escolhe o jeito que ela quer falar, o jeito que ela quer fazer essa história e como que ela quer que a gente sinta isso, né? Dessa forma quase mitológica, enfim. Não sei, Tati, se você quer falar mais alguma coisa ou se você já falou no começo. Não, o que eu acho que é interessante, que casa um pouco com aquilo que você falou, do fato da gente ser pessoas do século XXI que estão lendo um texto do século XX que fala sobre acontecimentos e textos e tal do século XVIII, é justamente o quanto essa distinção entre o poeta e o historiador. A gente fala isso quando vai falar de Camões nos Lusíadas, quando fala de Fernando Pessoa no Mensagem, né? Assim, o poeta ele recria o fato histórico. A gente está num território que é o território da invenção e é o território do universal na literatura. O universal, ou seja, a captura daquilo que ecoa no tempo e no espaço, né? Então, quer dizer, não faria sentido você ler a Cecília Meirelles, ou ler os Lusíadas, ou ler o Mensagem, ou ler qualquer obra literária que tenha, ou Guerra e Paz, qualquer um que tenha um fundamento histórico, né, como motor da invenção, se não tivesse esse componente que dialogue conosco como humanos. Essa é a pegada da poesia,
que é bonita. Ela tem a recriação literária, ela, por mais que parta de fatos, de personagens singulares, ela consegue capturar aquilo que ecoa para a gente, por isso se adapta de alguma forma, que é o que esse trecho fala aí, né? Esse trecho teórico está falando. Querendo ou não, os anseios de liberdade, a projeção nacionalista e enfim, a própria subjetividade da Cecília Meirelles ao recontar e recriar essa história, né, tem uma projeção dela no século XVIII e tem uma projeção nossa agora sobre o texto dela, sabendo o que a gente sabe sobre o século XVIII, né? Sabendo o que a gente sabe sobre 53 e Vargas, o que aconteceu depois, né? Que efeitos que teve o suicídio do Vargas. A gente está depois dela na história. Então, a gente sabe e entende as palavras dela, seus anseios por liberdade, por uma nação, por um país, etc., de uma forma. Ela entende de outra. E tudo isso com essa fantasia da Inconfidência, quer dizer, é um jogo de projeções que eu acho super bacana, né? Então, é uma objetividade, qual é o termo que ela usa? É uma objetividade Suspeita, pretendida? suspeita do historiador. A Suspeita. Suspeita. objetividade suspeita. Porque eu acho que isso que é o lindo, né? Porque ela, sendo poeta, do território da poesia, assume-se a subjetividade lírica, né? O historiador tem mais problemas com isso, né? Porque, assim, Tem você vários. entender que a forma de contar, que a história da perspectiva marxista, a história da perspectiva do sei o quê, como assim? Mas aconteceu ou não aconteceu? Então, veja só. Né? E o quanto você não pode também ser um recriador do passado se você está no território da história como ciência, como um saber. Né? Porque senão você fica aí, ai, nazismo não existiu, né? Não teve holocausto, não foi golpe militar que teve aqui, a gente não teve ditadura, assim sucessivamente. Quer dizer, então, o reconhecimento de que existem recortes históricos seria de um ganho imenso, mas é um recorte que é diferente da abordagem subjetiva, pessoal, emocional, universalizante da poesia, né? Porque a história você não pode contar do jeito que você quer. Se você é historiador, eu posso contar a história que eu quiser se eu for uma narradora literária, ficcional, lírica. Se você é historiador, você tem um comprometimento com o documento, por exemplo. Você pode interpretar o documento de várias formas, mas assim, o documento está lá, mané. Você não pode falar, não está. Né? Eu acho que isso é um... Eu leio Cecília hoje, no contexto que a gente está vivendo, das pessoas não saberem mais o que é verdade e o que não é. Eu leio esse livro desse jeito. Do tipo, olha só, olha o limite que a gente tem da fantasia sobre o passado. Né? O que a gente pode? Qual que é o limite? Quem pode fazer essa fantasia, essa recriação estética do passado? Porque você pode usar isso de mil formas, né? A Cecília usou lindamente como um grito de liberdade num momento importante, né? Mas você pode querer recriar um passado folclórico heróico nazista, entendeu? Nós descendemos dos vikings, sei lá, uma coisa né? Meio uma coisa de macho Game of Thrones, sabe? Uma coisa... Vamos criar. Eu acho que isso é uma discussão que pode se derivar daí. Inclusive, você pode pensar nesse livro em temas, até em temas de redação relacionados a isso, né? Essa discussão que esse livro promove tem a ver com essa importância que a gente tem de olhar para o nosso passado e compreender que o nosso passado tem leituras emocionais, né? Como a que a Cecília faz. Como que qualquer pessoa, você não foi... eu tive a mesma sensação que a Ju Palermo, que é quando eu pisei em Ouro Preto a primeira vez, eu fui para outros lugares do mundo já, cidades importantes, mas quando eu pisei em Ouro Preto, eu nunca, em nenhum lugar do planeta, eu tive a sensação que eu tive como eu tive lá. Porque a gente está nesse caldo. Você olha para aquilo, você entra numa daquelas casas que tinham senzala. Sabe? Você estar numa senzala.
que é? Tem uns fantasmas, sabe? Eu não estou pensando do ponto de vista espiritual. Eu tinha essa sensação. Com todo o agito e tal, se você anda de madrugada por Ouro Preto, parece que estão ali, ó. Vai aparecer um escravo carregando Parece que ali, tá um ó. cavalo Você chegando. vê. Então, para mim, por exemplo, e para qualquer pessoa que goste de história, que goste, vai para Ouro Preto, cara, é uma experiência que você não tem em nenhum outro lugar, porque é a tua história, é a nossa história, sabe? E as relações sociais, as relações de classe, todas as relações raciais, elas estão lá, porque Ouro Preto, no período da Inconfidência, tinha mais habitantes do que tinha Nova York na mesma época. Era uma cidade populosíssima. E, de repente, Ouro Preto é isso que é hoje, tipo, nada. Né? Eu acho que tem uma coisa meio, não só Ouro Preto, claro, mas, por exemplo, Rio de Janeiro, alguns lugares históricos do Rio, ou mesmo do Nordeste, mas que talvez não deem essa emoção, essa sensação, porque não foram tão, vamos dizer, mitologizados como a Inconfidência, que é exatamente a conversa que a gente está tendo aqui desde o começo. É. Você E principalmente porque... vai para o Parque Janeiro, mas não tem essa... E aí eu fico me perguntando... São Vicente. E tem outra coisa que eu acho importante. Eu fico me perguntando, só um minutinho, até que ponto esse livro da Cecília não ajudou a criar esse imaginário, essa atmosfera, entendeu? Então, tem outra coisa que eu acho que ajuda a provocar esse efeito, é que Ouro Preto está preservado. É o maior conjunto de arquitetura barroca do mundo, tombado como patrimônio da humanidade pela Unesco. Então, assim, tem a preservação, tem o calçamento original. Paraty também, né? Hã? Paraty também traz essa sensação. Paraty também tem o calçamento original, mas não tem... Bom, inclusive, são arquiteturas próximas, só que Paraty, cidade portuária, né, é menos rica. Então, você tem exatamente, Paraty tem a mesma arquitetura de Ouro Preto, só que Ouro Preto são sobrados, Paraty não são. Né? Mas o visual é semelhante, porque Ouro Preto era Ouro Preto, cara, era o centro do mundo, era o centro do ouro. Era o produtor de riqueza que alimentou a Europa. Aquelas igrejas barrocas fodidas de Espanha, de Portugal, sabe? Saíram de lá e assim, em 50 anos se esgotaram as minas. Se esgotaram. Acabou Minas. As minas de ouro. Ali de Ouro Preto, elas têm 0 ouro hoje. Isso num espaço de 100 anos. E era uma coisa ridícula, tipo 1/3 do ouro do mundo estava lá. Sabe? Uma coisa, não sei se é 1/3, 1/5, não me lembro do dado. Era ouro pra caralho. Um número gigante, era um número gigante. Coisa assim, cara, eles conseguiram o fluxo que tinha de dinheiro e de... É claro que cria esse impacto. E como está tudo super preservado, né, dentro dos limites da noção de preservação do patrimônio histórico no Brasil, né, mas é muito impactante. Você está em outros lugares, Rio de Janeiro, mesmo na Bahia, você tem assim lampejos do que foi. É um bairro ali, né? Ouro Preto não, ela é, claro que tem as periferias e tal, mas é aquilo lá, então tá tudo do mesmo jeito, né? Então isso dá um susto, eu acho, na gente. Eu acho uma viagem... Todo brasileiro tem que fazer 2 viagens na vida, sabe? Amazônia, norte do Brasil, conhecer o que é a floresta amazônica e cidades históricas de Minas. Tem muito passarinho na Amazônia, eu vou passar mal, não posso ir. Ah, você já foi, Juliana Palermo? Amazônia não, fui para Belém do Pará, que é diferente. A floresta amazônica tá ali na boca, vai, nada mesmo. Bom, voltando. Eu vou... Ai, meu Deus, socorro. Eu vou voltar, gente, lembrando que, né, vocês mandam aqui, tá? Convidados mandam neste canal. Socorro! Aqui é o mantra budista que a Tati me mandou. Bom, então aqui um pouco, ainda mais dessa discussão, eu acho que a gente já falou bastante, eu vou ler, se precisar a gente conversa, a diferença de registro histórico e poesia, né, que a gente vem falando até agora. Nesse ponto, descobrem-se as distâncias que separam o registro histórico da invenção poética. O primeiro, o registro histórico, fixa determinadas verdades que servem à explicação dos fatos. E a segunda, que é a invenção poética,
Anima essas verdades de uma forma emocional, que não apenas comunica fatos, mas obriga o leitor a participar intensamente deles, arrastado no seu mecanismo de símbolos, com as mais inesperadas repercussões. A obra de arte não é feita de tudo, mas apenas de algumas coisas essenciais. A busca desse essencial expressivo é que constitui o trabalho do artista. É um pouco do que a Tati estava falando, do olhar do cinegrafista. O que eu vou escolher mostrar para a Inconfidência Mineira e de que jeito eu vou escolher mostrar? O que vai funcionar para a minha intenção comunicativa, que é a emoção, que é emocionar, né? E aí a ordenação dos eventos que ela faz aqui é baseada numa escolha emocional, não necessariamente na sequência histórica. Eu acho que já ficou bem clara essa diferença, né? Logo na fala inicial, que é um dos primeiros poemas que a gente tem, eu marquei algumas coisas aqui. Primeiro, com relação à forma, são versos de redondilhas maiores, 7 sílabas. Não posso mover meus pés por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão. Nós temos redondilhas maiores ou versos heptassílabos de 7 sílabas. A cada 4 versos eu tenho a rima. Inhão, pintei tudo de verde aí para você, ó. E isso, se você lê em voz alta, você vai perceber a musicalidade que isso tem, como a Tati falou, de uma origem popular. Então é simples, né? Não é um Gregório de Matos, tá? E aí ela vai citar aqui alguns elementos, então, os cavalos, os soldados, os oratórios, todos esses elementos que compõem essa atmosfera mineira, não só do século XVIII, mas ainda hoje um pouco, né? E aí ela vai falar, ó, 21 de abril, sinistro, que é a morte de Tiradentes, e ela vai citar aqui uma Augusta Rainha, já louca e fora do trono. A gente vai discutir mais para frente essa ideia louca. Mas, a princípio, Coqueiro, quem é essa Augusta Rainha e o que ela tem de importante na Confidência? Olha, nesse contexto, Dona Maria I, ela foi rainha de Portugal, né, de 1777 a 1816, e ela teve um papel muito importante nesse processo absolutista português, porque a gente tem aqui uma coisa importante, é falar sobre 3 reis, né, são 3 figuras reais importantes em Portugal nesse século XVIII, que é o Dom João V, depois Dom José I e a Dona Maria I. O Dom João V, ele acabou ficando bastante conhecido como o Rei Gastão. Vai até aparecer um pedaço, né, Ju, do Dom João V, então eu vou deixar para falar dele mais para frente. Dom José I também é importante, porque ele vai ser um dos grandes reis de Portugal, da família Bragança, ligados ao iluminismo, né, ele e o Marquês de Pombal, né, aquele momento, o famoso despotismo esclarecido, que eu acho que vai aparecer também, né? Tem outro momento que isso aparece. Não me lembro. Eu não lembro. Mas, de qualquer forma, o Dom José I, ele foi um rei que teve muitos problemas no seu governo com a sua nobreza. E isso fez com que ele acabasse tendo uma certa relação com um grupo de burgueses portugueses. Isso fez com que o Marquês de Pombal, que era quem ajudava, era tipo um secretário de Estado dele, era como se fosse um primeiro-ministro, coisa parecida com isso. Com que ele ajudasse o governo desse Dom José I, e o Marquês de Pombal, ele era um déspota esclarecido. Para você que não sabe o que é um déspota esclarecido, ele é um monarca, né, ou pelo menos um secretário de Estado, que é o caso do Marquês de Pombal, que tem uma característica absolutista, ou seja, ele é extremamente autoritário, rigoroso no sentido, né, político e econômico, mas ao mesmo tempo ele tem também características esclarecidas, ou seja, características iluministas. Então, é uma mistura de 2 elementos que eram comuns à Europa naquele momento, mas que não se misturavam. Esses monarcas, eles tentaram misturar essas 2 coisas, porque havia uma ideia de manutenção do poder. Então, os monarcas aprenderam que se eles não fossem, se eles não tivessem características iluministas, a burguesia crescente na Europa naquele momento, politicamente mais ativa do que ela já tinha sido, ela passa a ser um incômodo sobre esses monarcas. E o Marquês de Pombal, então, tentou, né, através dessa relação aí bastante complicada que é misturar o absolutismo com o iluminismo, ele tentou governar Portugal. Um detalhe interessante desse governo é que nesse período do Marquês de Pombal é quando a gente vai ter o ápice do ouro. Então você vai pegar aí os anos 50, 40, 50 e 60 do século XVIII, que é o momento de auge do ouro, sendo que o Marquês de Pombal teve presente no governo português dos anos 50 e 60. No final desse período, ou seja, como a Tati já muito brilhantemente disse, o ouro estava sendo sugado pela coroa portuguesa e por todos os gastos que eram feitos, o ouro vai acabar.
E toda aquela ideia de exploração aurífera que se tinha, ela vai desaparecer. Só que Portugal queria continuar explorando do mesmo tanto que ele explorava no início. Então começam a ter problemas com relação à quantidade de ouro que estava sendo levada para Portugal. Então você tem muito menos ouro sendo levado para Portugal do que nesse ápice. E é exatamente nesse momento da queda que vem a ideia da derrama, que é o que no final das contas, né, liga com o nosso começo, que é o que vai gerar a revolta da Inconfidência. O Pombal em si é um cara que pensa sobre a derrama, mas quem vai acabar usando muito a derrama é a Dona Maria I, que é, na sequência dos monarcas, né, essa terceira Bragança importante, e que vai ter aí uma importância muito grande na questão de ter que resolver o Brasil sem ouro, porque no final das contas, Dom João V tinha ouro, Dom José I tinha ouro, Marquês de Pombal tinha ouro, Dona Maria I não tem ouro. E aí, o Brasil vai viver do quê? E aí, Dona Maria I, então, vai ter que se mobilizar de várias formas possíveis para poder enxergar uma solução para o Brasil. Ela acabou apostando na questão do renascimento agrícola, que é, então, a recuperação então, de uma possibilidade brasileira que sempre aconteceu, que é plantar. Né? E ela vai, por exemplo, apostar em plantação de cana. Ela não, né? Os brasileiros, né, mas com uma certa força de Portugal, vão acabar, né, apostando em plantação de cana no Nordeste, vão plantar algodão no Nordeste também, alguma coisinha de café vai se iniciar aqui no Brasil, mas ainda assim muito distante daquela coisa do café que a gente conhece, ainda muito longe. Né? Mas, de qualquer maneira, foi um governo de retomadas. Essa retomada é importante, essa retomada econômica, né, depois dessa queda do ouro. Uma segunda retomada de Dona Maria I também importante é a questão religiosa. O Marquês de Pombal vai ter uma treta muito grande, uma briga muito grande com a igreja. Então, esse enfrentamento entre eles vai acabar sendo muito prejudicial para Portugal. E isso vai fazer com que Dona Maria I retome essa relação com a igreja. E um dado que eu acho interessante é que Dona Maria I ela tem uma importância também nas relações com alguns países, principalmente com países que nós tínhamos uma relação muito próxima e estávamos nos afastando, como a Inglaterra. O Marquês de Pombal queria uma independência econômica para Portugal, tinha uma proposta na sua cabeça, e se afastou da Inglaterra, e a Dona Maria I então retoma as relações com os ingleses, com os espanhóis também, tem alguns tratados que aparecem, mas em suma a ideia é que a Dona Maria I ela foi muito, muito política nesse sentido. No sentido dela poder tentar recuperar algumas alianças que Portugal tinha para uma recuperação econômica, política, até mesmo uma relação religiosa que Portugal tinha com a igreja e tinha se perdido aí nesse governo Dom José I, Marquês de Pombal. E quando a Inconfidência acontece, é ela que está no poder, né? É ela que está no poder. É ela que vai assinar sentenças da galera e por isso vai passar para a história aqui, no caso, principalmente na visão da Cecília como a vilã, né? Sim. Mas a gente vai voltar a falar dela, principalmente dessa história do Louca. Tati tem muitas coisas a dizer, mas a gente fala disso daqui a pouco. Bom, então, continuando aqui onde a gente estava, essas são as coisas que eu queria chamar a sua atenção aqui. E essa ideia do esquecimento do tempo, né? Ela vai dizer, na mesma cova do tempo cai o castigo e o perdão. Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados. Liras, espadas e cruzes pura cinza agora são. Tudo isso que aconteceu acabou. O tempo faz com que a gente esqueça. E aí, Ira Ouro Preto é, de certa forma, reavivar essa história. E o Romanceiro da Inconfidência acaba reavivando para a gente também essa história. A gente já falou um pouco da questão da definição do romanceiro. Aqui tem mais um pouco. Eu vou deixar isso aqui depois, né? Você pode pausar aqui, tirar o seu print. Mais um pouco de coisas que a Cecília vai dizer sobre a confecção desse romanceiro, o que ela se sentiu, o que ela sentiu escrevendo, por que ela escreve, né? Essa ideia do Brasil se tornar independente 31 anos depois da tentativa dos Inconfidentes, enfim, vou deixar algumas coisas a mais. Vamos partir para esse livro que é dividido para fins de estudo em 5 partes. A primeira parte, ela vai falar mais do ambiente de Minas, o que a Tati falou. Vai falar um pouco do ouro, da questão de alguns casos violentos. A segunda parte, a trama em si, as ideias da Inconfidência e a frustração, né? Porque é um movimento que, como o Coqueiro falou, não chega a se realizar. Na terceira parte, ela foca mais na morte do Cláudio Manuel da Costa e do Tiradentes. A quarta parte vai falar mais sobre o Gonzaga, Tomás Antônio Gonzaga e o Alvarenga. E a última parte, ela vai se focar um pouco mais na Rainha Dona Maria I, quando vem para o Brasil, 1808, com a corte lá na frente, já no século XIX, né?
Aqui tem um pouquinho, de novo, eu vou passar mais rápido para a gente ir direto para a análise dos poemas, mas você pode, a qualquer momento, dar o seu pause. Você vai ver, os romances são divididos os romances todos têm esse numerinho maldito de algarismo romano. Não fala assim deles. Eu falo porque eu tenho toda vez que ficar contando quantos são. Gente. É 19. Não, esse eu sei, gata. O duro é quando entra ali os 80, 50. Eu vou falando para você, eu sou a rainha do algarismo romano. Eu tô péssima. Eu cruzada, inclusive, esse todo com isso. Enfim, ela vai mostrar as divisões de os romance, e aqui você vai entender como poema, tá? Então, do 1 ao 19 é a primeira parte, e aí tem os temas aqui, principalmente essa ideia que prepara, e essas palavras não são minhas, são dos textos dessa edição, prepara o clima de violência no qual as ideias de liberdade vão depois surgir. Então, a história da moça, a gente vai ver que foi assassinada pelo pai, a destruição do Arraial de Ouro Podre, vários conflitos ali são colocados nessa primeira parte, meio que preparando o cenário e esse clima de violência. Depois, a segunda parte, de 20 a 47, foi rápida agora. Ela vai falar, então, um pouco mais sobre as reuniões, a questão do Tiradentes, indo para cá e indo para lá, chamando gente para causa, e na verdade a gente vai ver essa coisa do cigano e tudo mais, eu vou passar mais rápido porque a gente vai para lá. Depois, como eu disse, a terceira parte, né, mais focada no Cláudio Manuel da Costa e no Tiradentes, e tem uma coisa muito legal aqui, que é quando ela vai falar da agonia, da morte do Tiradentes, ser esquartejado, enforcado, esquartejado, enfim, ela vai mostrar o contraste entre o destino do condenado e o ambiente de festa. Ei, mataram o cara que estava aí conspirando contra a coroa, né? Então o povo faz festa. E aí tem um bêbado, que aí essa coisa que a Tati falou, ela coloca alguém do povo para testemunhar isso. E aí peraí, gente, mas o cara não estava lutando pela liberdade de todo mundo? Não devia ser algo que as pessoas deveriam concordar? E aí me lembra um pouco Mayombe, os caras têm que fazer um convencimento da população de que a independência de Angola vai ser boa para o povo, e o povo está ainda com as colônias portuguesas. Olha quanta relação a gente tem com esses dois livros, aí fica atento você vestibulando o FUVEST. E aí a Maria da Glória Bordini diz: levantes políticos de proprietários, mesmo legitimados por valores anti-imperialistas, não comovem os despossuídos. O povo mesmo, amor, não está nem sabendo o que está acontecendo. Então, esses ideais libertários não chegaram no povo. O povo não sabe. E aí, um pouco dessa coisa que a gente vê no Mayombe, de ter que fazer esse trabalho de convencimento, que é a figura do comissário. Então, eu acho que vale a pena você prestar atenção nisso. A quarta parte, como eu disse, mais focada no Gonzaga e no Alvarenga Peixoto. Aqui, de novo, a Maria da Glória Bordini, que tem esses textos bem críticos nessa edição, falando que, apesar de ele citar a Bárbara Eleodora, mulher do Alvarenga, e a Juliana de Mascarenhas, que vai ser esposa do Tomás Antônio Gonzaga, e a Marília de Dirceu, né? A Marília, que não é de Dirceu, mas enfim, a gente vai falar disso depois. Apesar de eu ter essas mulheres, a voz poética não é das mulheres. Então, nem aqui, nem com a Cecília Meireles, que é a poeta mulher, nem ela mesma dá voz a essas mulheres, né? Esse sujeito lírico que conta a história das mulheres não são as mulheres contando suas próprias histórias. Então, acho que é um fator legal para pensar também. E aí, a quinta parte, a questão desses remorsos que Dona Maria I talvez teria sentido no fim da sua vida, por ser a mandante desse rolê todo, e o testamento de Marília, que é a maneira que a Cecília escolhe para fechar aqui, né? Aqui tem aquela história da tendência neossimbolista que Tati já falou, então vou passar para frente, você pode voltar e depois dar o seu print, mas a gente já conversou bastante sobre isso. E essa ideia, eu acho, antes da gente ir para os poemas, de um caráter coletivo do eu lírico, né? Salvo na fala inicial e em cenário, os versos não parecem escritos por um poeta individual. Falam as personagens da conspiração, a voz anônima do povo, os maldizentes, os justos, as testemunhas, os curiosos. No fim, não se sabe mais quem conta a história nem quando ela foi contada. Assim, ela assume algo de coletivo e de intemporal. Torna-se a saga de uma nação, o panegírico da liberdade. Olha que palavra bonita para você usar na sua redação. Só que não. Então, essa tem uma coisa aí, Ju, manda. Que eu acho que eu acho bem legal. Esse livro, embora ele esteja no título e até na composição associada a esses romances ibéricos,
Se você for pensar naqueles 3 gêneros clássicos, o lírico, o épico e o dramático, né? Se você pensar no lírico como a expressão da voz individual, do eu, você pensa no dramático como o teatro, né? O diálogo, e você pensa no épico como o narrativo heróico. Você percebe que os 3 gêneros, esses 3 gêneros clássicos, eles se cruzam nesse livro, nessa tradição. Não é bem um épico, né? Porque afinal você tem um herói que morre no final, né? Não tem como. Mas você tem esse caráter da canção de um povo, né? Que nem tem a Odisseia e a Ilíada, que nem tem a Eneida, que nem tem os Lusíadas. Você tem o tom épico, né? Ou pelo menos o caráter épico narrativo de uma narrativa de caráter nacionalista. Você tem o lírico. Se você pegar os poemas individualmente, que dá para fazer isso. É uma coisa super legal que eu li, foi que esse livro, o Romanceiro, é como um mosaico. Sabe o mosaico que é feito de pedrinhas? Um mosaico, um vitral, sabe? O mosaico é a melhor coisa. Você pega a pedrinha individual tem seu valor. Você entende que é uma pedrinha hexagonal, por exemplo. Mas ela compõe um desenho maior, né? Então, quando você olha para a pedrinha só, para o poema isolado, você percebe um tom lírico em muitos dos poemas. O lírico como a expressão de um eu. Você tem a voz de um sujeito falando ali como ele se sente, o que ele é e etc. Por outro lado, a Cecília está aqui como essa narradora e o poema tem um tom teatral, né? Ela fala isso, tem um trecho logo no começo, um dos primeiros slides que você mostra, que ela fala isso, é um cenário, abrem as cortinas, e eu vejo os personagens, e eu dou voz aos personagens. O que é dar voz aos personagens se não criar um personagem que está falando, como no teatro, como num diálogo? Ou seja, você tem, em termos de estrutura literária, se eu for pensar do ponto de vista desses 3 gêneros, a visão do Aristóteles, da poética e tal, né? Não estamos falando de gêneros textuais de outra forma, mas eu acho muito legal esses 3 primeiros. Tem os 3 nesse poema, nesse livro, né? Eu acho isso bem, bem bonito da Cecília. Massa, é isso mesmo, tem mesmo. Essa mistura. Muito bom. Bom, em frente aqui, peguei um dos primeiros também aqui para a gente conversar um pouquinho e algumas coisas que eu fui grifando aí. Cenário, olha lá, já chama cenário, né? São trechos só, tá, gente, que eu selecionei. Esse aqui, por exemplo, versos decassílabos, versos de 10 sílabas poéticas. E nesse poema ela vai dizer um pouquinho o que o cenário de Minas conta entre aspas, a poeta sobre a história, né? Eu grifei aqui alguns pedaços quando ela vai dizer tudo me fala e entendo, escuto as rosas e os girassóis desses jardins que um dia foram terras e areias dolorosas, como se ela passeia por Minas e as coisas vão contando histórias para ela. E ela diz, e assim me acenam por todos os lados, porque a voz que tiveram ficou presa na sentença dos homens e dos fados. E aqui fado como destino, né? Essa voz ficou presa aqui em Minas, em Ouro Preto. E quando a gente anda por aqui, essas vozes se fazem ouvir. Ela vai ter de novo referências aqui ao arcadismo, os ultramarinos árcades pastores, ultramarinos de ultramar, portugueses, né? Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, nasce em Portugal, depois vem para cá, e toda essa influência dessa galera que é da elite, que vai estudar em Portugal. Não tem pobre poeta, aliás, pouquíssimos na história da literatura, como eu sempre falo. E aqui referências, Isabéis, Doroteias, Eliodoras, Nísia, Narda, Marília, tanto as musas inspiradoras dos poetas, quanto as mulheres de fato reais que ali viveram. E aí outro trecho aqui, é um saco ficar mudando isso aqui de lugar, mas vamos lá. O passado não abre sua porta e não pode entender a nossa pena. Mas nos campos sem fim que o sonho corta, vejo uma forma no ar subir serena, vaga forma do tempo desprendida. É a mão do alferes que de longe acena. Eloquência da simples despedida. Adeus, que trabalhar vou para todos. Esse adeus estremece a minha vida. Olha aqui a construção. Merda, gente. Por favor, é muito lindo isso. Você não se comove? Eu quase choro. Esse adeus
estremece a minha vida. Olha que Eu coisa só que é me isso. comovo porque eu fico ali na minha cabeça, o meu ladinho crítico, dizendo: olha a construção do mártir, vou trabalhar Ah, para todos, vou morrer para que todos tenham. Entende por que, que não é para mim 100% emoção? Porque tem esse ladinho meu que fica: ó, como ela tá pegando no seu emocional. Isso aqui é quando eu tô assistindo um filme que tá de boa. Aí vem uma cena triste, aí vem a musiquinha de fundo. Você fala: ah lá, botou a musiquinha para eu chorar. Não vou chorar. eu até... Raio problematizador é o problema dessa juventude de hoje. É o Gugu de volta para minha terra, sabe? Bota aquela musiquinha pra se emocionar. De todo modo, aqui tem uma foto de onde ficou a cabeça do Tiradentes, que hoje é um grande monumento, né? Aqui em poste de ignomínia esteve exposta a sua cabeça. Então, de novo, essa imagem, essa construção, a mão do alferes. Tchau, vou trabalhar para todo mundo, né? Essa coisa do Marte que a gente estava discutindo no começo. Bom, a coisa do ouro, botei trechos, né? E uma foto de uma mina de ouro aqui. É o pai de Tati Fadel, de camisa azul, seu Fadel. Sobre a descoberta do ouro. É que avançam terra dentro os homens alucinados, morrem de audácia e miséria. Que a sede de ouro é sem cura, e por ela subjugados, os homens matam-se e morrem. Ficam mortos, mas não fartos. Essa coisa da ganância do ouro, de querer sempre mais. E que aí, não sei, né, Coqueiro, perigosíssimo extrair ouro nessa época, como a situação da como que esse rolê era, né? E tem um negócio interessante também, Ju, que no primeiro momento, quando você descobre o ouro no Brasil, muitos portugueses vieram para cá, né? Vieram para a terra brasileira para tentar achar esse ouro, para tentar se aventurar pela mata. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, e eu fico batendo muito na tecla, é para eles tirarem essa ideia desses heróis da cabeça. Principalmente da questão do bandeirante. E aí, sem entrar nessa polêmica do bandeirante, né? Acho que a gente pode falar sobre isso, mas eu queria falar uma coisa antes da gente, né, caso for entrar na polêmica. O bandeirante ele não era branco. Não era um branco. Porque o branco português que veio para cá colonizar, ele entrou na mata e ele não sabe andar na mata. Então não é aquela coisa do tipo, você vai entrar na mata, você vai achar o ouro, você vai voltar e você vai ser então um cara rico. Não tem como esse cara branco fazer isso sem que ele tenha a ajuda de uma outra pessoa, de um conhecedor da mata. Desse personagem que é o cara que é o brasileiro, que é esse mameluco, que é esse caboclo, que é esse personagem daqui do Brasil, que é esse cara que conhece a mata. Então a gente fala muito desse bandeirante como um personagem que conhece a mata, então ele tem essa relação com o indígena, essa relação com o território, mas ao mesmo tempo ele também tem essa ganância do homem branco de querer o ouro para si, num sentido muito capitalista, né, desse processo de enriquecimento. Né? E muitos desses portugueses que vieram para cá, entraram na mata, foram caras que morreram na mata. Tem até alguns trechos de livros que falam, né, que muitos desses caras eles entraram na mata, pegaram ouro, mas morreram de fome. Mas morrer de fome? Faz sentido o cara morrer de fome. O cara tá aqui no Brasil tem a mata, o cara estica a mão, o cara pega uma maçã e come. Meu querido, mas você vai ver de maçã quanto tempo? Você sabe caçar um animal? Você sabe, né, tirar a pele do animal? Você sabe fazer tudo o processo com o animal? Ou se de repente você veio de uma cidade que você não sabe fazer nada, você não sabe caçar? Então tem todo esse processo dessa dificuldade de se viver na região do interior do território. E isso traz também uma outra situação que há uma necessidade de você entrar nesse território brasileiro e você explorar esse território. Então, a gente consegue enxergar duas riquezas no Brasil. Uma riqueza que é levada para fora, que era o açúcar, né, que foi tão importante durante tanto tempo, e agora uma riqueza interna. O ouro é essa riqueza interna brasileira. É aquilo que se busca, mas não é só o ouro. É tudo que tem dentro do Brasil. É a exploração, de repente, da pecuária, é a formação de cidades no interior, como a Tati falou, Ouro Preto é uma senhora cidade, é gigantesca. É uma cidade que tinha muitos habitantes, era onde tudo acontecia, onde fervilhava pessoas, urbanismo, né? É um senhor centro urbano. Então, como que isso vai aparecer no Brasil no século XVIII? Porque houve uma necessidade disso. Então a gente tem que pensar que o Brasil ele ganha com a mineração uma outra cara. Não é o mesmo Brasil da época da cana, é o outro Brasil. Então a gente tem que entender que são dois Brasis diferentes. O Brasil do litoral, que é o Brasil que olha para a Europa com um olhar de dependemos de você, para um Brasil de uma outra perspectiva, que é o Brasil do interior. E esse Brasil do interior é um Brasil que precisa de heróis. É um Brasil que precisa de uma identidade.
Porque o brasileiro que mora no interior, ele não tem uma identidade portuguesa. Ele não vai olhar para a rainha e vai dizer, nossa, rainha, eu respeito o rei, respeito a rainha. Não, não vai fazer isso. Tá. Ele vai fazer isso para quem? Ele precisa de um herói dele. Então, muito por conta disso, esse Brasil da República, né, que é o Brasil que cria o Tiradentes como Marte, é esse Brasil, é esse personagem que entende esses dois lados, que há necessidade de você ter um ponto na Europa. Então, se olha para a Europa ainda muito, né, vê a Europa ainda como uma referência, mas você precisa dar a esse povo do interior, a esse povo que não se enxerga como um europeu, você precisa dar elementos para ele, que é o caso do tropeiro, que é o caso do gaúcho, que é o caso do povo ribeirinho. São personagens que não se enxergam como personagens da Europa. Eu não sou branco, eu sou brasileiro. Eu estou muito distante desse branco. Então, essa elite intelectualizada do Rio de Janeiro, que é uma elite intelectualizada que vai morar em Ouro Preto, ela é uma elite que não enxerga essa coisa mais fina, esse entendimento mais fino desse olhar sobre o Brasil. São olhares diferentes e que, em vários momentos da nossa história, são impostos a esses grupos de camadas mais populares. E esse é um dos grandes problemas. Perfeito. Eu quero falar 3 coisas. Primeiro, a sua imagem está travando um pouco para mim, mas o seu áudio está perfeito. Eu não sei para a Tati. Tá bom. Às vezes trava um pouquinho, mas o áudio está perfeito, tá? Ok. Tá bom, beleza. Eu até coloquei aqui depois alguns livros que a gente pode falar e indicar. Coqueiro sabe. Esse de Dona Miriam Del Priore, Histórias da Sensacional. Gente. São 4 volumes, eu ainda não tenho 4, mas enfim. Que ela vai falar sobre o que as pessoas comiam, o que as pessoas vestiam, como eram as casas, como eram as relações, relação com criança, com sexo, com adolescência, enfim. Ela vai, não sei, aquela ideia de microhistória, né? Não vai contar a história a partir dos nomes, mas dos hábitos das pessoas. Por isso, Histórias da Gente Brasileira. E nesse primeiro volume, tem um capítulo bem legal sobre a coisa da mineração. Você que tem mais curiosidade aí. Como que era, quais eram as reais condições de se achar e explorar o ouro no Brasil e os outros metais, enfim. Então já fica a primeira indicação de hoje, vai ter várias aqui, essa é uma, Histórias da Gente Brasileira. E a outra coisa, Coqueiro, é que quando você falou aí dessa coisa das matrizes, você falou, eu fiquei aqui pensando mais para frente, mas outra obra que também está na FUVEST, do Guimarães Rosa, que também é Minas, essa coisa dos jagunços, dos vaqueiros, dessa coisa mais do sertão de Minas, né? Eu queria que você indicasse para o povo aqui do meu canal aqueles documentários do povo brasileiro que vai falando das matrizes. Fala aí para nós. Sensacional. Sim. Na verdade, esse documentário ele foi feito a partir do livro do Darcy Ribeiro, se chama O Povo Brasileiro. E se você digitar, eu posso até colocar, eu te mando um link, aí você coloca e desse daí você vai embora, né? Você viaja. E você consegue achar no YouTube, eles fizeram esse documentário sobre o livro, O Povo Brasileiro. Então tem todo, matriz lusa, matriz africana, matriz afro, matriz tupi, aí tem também os personagens, né, as misturas também, ele vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. É um documentário sensacional, fala muito sobre esse nosso, né, essa nossa formação brasileira, e, vale super a pena assistir, eles são muito curtinhos e, sensacional. Vale a pena, muito bacana. Você vai entendendo da história e entendendo melhor desses personagens que aparecem, às vezes no Guimarães, às vezes aqui na Sicília e em tantas vezes na literatura, né? Sim. Muito bem. Indo em frente, então, aqui, a gente falou um pouco dessa coisa do ouro e da coisa da ganância, né? E aí a gente vem um pouco com algumas das consequências disso, quando ela vai citar, em alguns trechos aqui do Romance 2, a questão dos escravos. Ela está falando do ouro, que é tão claro e turva tudo. Honra, amor e pensamento. Como essa coisa da ganância dos homens e tal. Pelos córregos definham negros a rodar bateias. Morre-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Uma terra tão rica, mas essa riqueza que, como disse Tati, não está servindo para nós aqui, está servindo para a coroa, assim como a riqueza de Mayombe não está servindo para Angola e sim para Portugal, mas isso aí já no século XX, socorro. E aí ela cita aqui de relance essa questão dos escravos, além de ladrões e contrabandistas estão cercando os caminhos, então eu tenho o contrabando, tem a questão dos ladrões, vai criando esse clima de violência, mas tem essa ideia da presença dos escravos, né? Como a gente falou um pouco, é uma presença que aparece aqui de maneira coadjuvante, sendo que a gente sabe que era a maior parte da população do Brasil e sempre foi, né? Do povo escravizado, dos negros, africanos,
E aí, um pouco daquilo que a Tati estava falando ali no começo, né? Que esses ideais de liberdade não contemplavam essa galera. É isso? Tem alguma coisa a acrescentar ou a gente já falou? Posso seguir? Vamos seguir. Tá, então vamos em frente. Aí eu queria ler este poeminha, que é o Romance 4, que é uma historinha. Você que está aí em casa, que já curtiu o vídeo, que já se inscreveu no canal, que já entrou no Catarse para me apoiar, né? Você pega aí uma bebidinha gostosinha e acompanha essa historinha da moça que conta a sua história em primeira pessoa. É o Romance da Donzela Assassinada. E ela vai dizer assim: sacudia o meu lencinho para estendê-lo a secar. Foi pelo mês de dezembro, pelo tempo do Natal. Tão feliz que me sentia vendo as nuvenzinhas no ar, vendo o sol e vendo as flores nos arbustos do quintal, tendo ao longe na varanda um rosto para mirar. Ela está ali sacudindo o lencinho para secar, mas tem um rosto que ela admira lá longe. Ai de mim, que suspeitaram que ele estaria a acenar. Sacudiu meu lencinho para estendê-lo a secar. Lencinho lavado em pranto, grosso, de sonho de sal, de noites que não dormira na minha alcova a pensar, porque o meu amor é pobre, de condição desigual. Então ela gosta do moço, que é pobre, ela é rica, nunca vai dar certo, e ela tá ali, o moço tá longe, ela sacode o lencinho só para secar o lencinho, mas acharam que ela estava mandando sinal para ele. Era no mês de dezembro, pelo tempo do Natal. Tinha o amor na minha frente, tinha a morte por detrás. Desceu meu pai pela escada, feriu-me com seu punhal. Prostrou-me a seus pés de bruços, sem mais força para um ai. Reclinei minha cabeça em bacia de coral. Não vi mais as nuvenzinhas que passeiam pelo ar. Ouvi minha mãe aos gritos e meu pai a soluçar entre escravos e vizinhos e não soube nada mais. Se voasse o meu lencinho, grosso de sonho de sal, e pousasse na varanda e começasse a contar que morri por culpa do ouro, que era de ouro esse punhal, que me enterrou pelas costas a dura mão de meu pai. Sabe Deus se choraria quem o pudesse escutar, se voasse o meu lencinho e se pudesse falar, como fala o periquito e voa o pombo torcace. Reclinei minha cabeça em bacia de coral, já me esqueci do meu nome, por mais que o queira lembrar. Foi pelo mês de dezembro, pelo tempo do Natal, tudo tão longe que não se pode encontrar, mas eu vagueio sozinha pela sombra do quintal. E penso em meu triste corpo que não posso levantar, e procuro meu lencinho que não sei por onde está, e relembro uma varanda que havia neste lugar. Ai, minas de Vila Rica, Santa Virgem do Pilar, dizem que eram minas de ouro, para mim de Rosalgar, para mim donzela morta pelo orgulho de meu pai. Ai, pobre mão da loucura que mataste por amar. Reparai nesta ferida que me fez o seu punhal, gume de ouro, punho de ouro, ninguém o pode arrancar. Há tanto tempo estou morta e continuo a penar. Nossa, é aquelas lendas e assombrações urbanas, né? É super interessante isso. Tradição popular 100%. Né? Oi? Tradição popular 100%. Olha aqui minha ferida que meu pai que fez, né? Eu fico imaginando a moça que aparece à noite vagando sozinha no quintal que tem uma mancha de sangue atrás. Ai, que medo! A loira do banheiro, né? A loira do banheiro. Minas, bom, em geral, Brasil como um todo, mas em Minas tem muito isso, né? A história que, naquela igreja ficou uma moça que morreu antes de casar e de vez em quando na lua tal você vê ela passando de vestido de noiva e o povo, ai meu Deus! Então, eu acho legal esse poema, porque traz esse elemento do folclore, né? Como a gente estava conversando, como outros a gente vai ter, mas essa ideia da moça que passa como um mito, né? Da moça assassinada. Ela cita aqui a Virgem do Pilar, que é a Igreja Matriz de Ouro Preto, que aqui está. A gente falou dela, tá ela aqui, ó. Aqui dentro. Tati Fadel está aqui no meio, veja só. E aqui, eu estou do lado de fora dela, é a igreja, é a basílica, na verdade, de Nossa Senhora do Pilar, né? Que é a matriz lá de Ouro Preto. Essa é a igreja com maior quantidade de ouro fora da Bahia, né? Maravilhosa. De Ouro Preto, as cidades históricas, essa que tem não sei quantas toneladas de ouro revestindo tudo. São números absurdos. A segunda do Brasil, na verdade. A primeira fica em Salvador. Muito bem. E aí, no romance 5, ela vai citar a tal da destruição de Ouro Podre. O Queiro vai falar um pouco mais pra gente. Eu achei essa data aqui de 1720, quando ela vai citar um tal de Filipe dos Santos,
Riqueza grande da terra, quantos por ti morrerão? Uma moça que foi assassinada pelo pai, que provavelmente é uma história que ela inventou, ela traz uma história real dessa rebelião em que o tal do Felipe dos Santos, que seria o líder, aí acabou sendo assassinado, né? Não sei porque você tem alguma coisa para falar disso. Na verdade, Jô, eu acho, é bem interessante essa ideia, porque essa revolta, ela acontece em 1720, e ela é uma revolta muito interessante, porque é uma revolta que segue um pouco a linha da Inconfidência. Porque tanto os Inconfidentes não aceitavam a ideia da derrama, né, que é essa maneira violenta de se cobrar os impostos, como os sediciosos de Vila Rica, eles eram contrários à imposição à questão dos impostos na região. Então, a ideia é a seguinte: a gente teve, em 1720, uma revolta nessa região, né, que é a revolta de Vila Rica, chamada de revolta de Filipe dos Santos, na qual eles eram contrários à instalação de casas de fundição na região. Casas de fundição eram as casas que cobravam os impostos. Quinto, fim da captação, tem um monte de impostos. Eles cobravam. E essa ideia é de uma revolta que vai, então, contrariamente a essa imposição de tributos para a coroa portuguesa. Porque, no final das contas, né, você vai perceber que eles não querem dar o ouro para Portugal. Esses caras querem explorar o ouro para eles. Né? Então, é bem o que a gente está vendo sendo construído, né? Essa questão da ganância, essa questão do ouro, essa questão até da história que você acabou de ler, o punhal de ouro. Então, tudo era feito com ouro aqui no Brasil. Então, se você dar ouro para Portugal, significaria perder esse controle. Então, essa revolta é uma revolta que traz um pouco esse elemento da quebra desse grupo de pessoas que não quer mais estar ligado a Portugal. Mas isso não significa, e aí vem a parte interessante, que essa revolta é uma revolta emancipacionista como a Inconfidência Mineira. Ela não é. Ela não tem desejo de independência. Ela não tem desejo de separação. Ela é uma revolta que a gente vai chamar de nativista, para resolver um problema interno. Felipe dos Santos, outros grupos, outros personagens, como, por exemplo, o próprio Pascoal Silva Guimarães, são caras que buscavam uma ideia de não pagar os impostos do jeito que a coroa queria. Mas a imposição dessas casas de fundição, e ainda mais pela coroa portuguesa, era muito forte, e acabou, então, que a revolta foi reprimida. O Felipe dos Santos, em si, era mais um agitador. Então, ele era um cara que agitava as pessoas, era um cara muito próximo do povo, que agitava e que falava sobre, do que efetivamente um líder. Os líderes em si, eles vão ser presos, mas o Felipe dos Santos, ele vai ser condenado à morte. Exatamente. Um influencer. Por ser... Exatamente, ele era o influencer, muito bem colocado. É você né? na sala, E ele, por ser... zoeira, mas não paga. Exatamente. Então, esse cara, esse influencer aí, ó, é o cara que vai acabar sofrendo essas consequências. E a mão dura do governo, né? A mão dura desse governo português, que, se eu não me engano, nesse contexto, a gente está falando de um contexto inicial da região de Minas. O 1720 está no começo ainda, né? Vamos pensar que foi no início do século XVIII que se descobriu o ouro na região. Então, está muito no começo. Então, estamos se acostumando ainda a esse negócio do ouro. O que é isso? Da onde vem? Para onde vai? Então, essa revolta foi uma revolta que teve essa característica. E depois dessa revolta, e aí vem a parte legal, a região onde morava esse Pascoal Silva, esse Pascoal Guimarães, ela vai ser toda destruída. E eles vão queimar essa região. Então, essa região onde era a casa desse Pascoal Silva Guimarães, que é um dos líderes dessa revolta, ela vai ser incendiada. E tem uma história aí, que rola lá em Ouro Preto, né, que esse é o tal do Morro da Queimada, que dá para ouvir à noite os cavalos, né, e os soldados do governo português descendo o morro e levando todos os presos e queimando ainda as casas desses sediciosos, desses caras aí que então lideraram essa revolta contra o governo português. Então tem aí essa questão aí também mitológica, né, fantasmagórica, que a gente está falando aqui desde o começo. E são muitas décadas antes da própria Inconfidência, né? Então, exatamente. Como eu disse, a Cecília está aqui colocando o caminho, né? Botando o caminho aí para o que vai acontecer depois. Aí, toda vez que um justo grita, um carrasco vem calar. Quem não presta, fica vivo. Quem é bom, mandam matar, né? Veja de novo como os versos são simples. A rima é fácil, o verso é simples. Toda vez que um justo... Aqui também tem redondilha, enfim, um pouco dessa coisa da justiça. Você pensa, quem é que se fode? Quem se fode é o justo e quem não presta se dá bem, né? Eu vou avançando, gente. Qualquer coisa vocês falam. Aqui, coqueiro, que a gente tinha comentado,
da história do Dom João V, né? Que aqui está com este cabelo mara, com este penteado super ultra moderno, Surreal. incrível. E aí é o romance 6 ou da transmutação dos metais. Ela vai dizer lá, Dom João V, rei faustoso. Tati, o que seria faustoso? Tati, Cheio de Fausto, cheio de brilho, cheio de luxo. isso, né? Calcula as grandes despesas para os festins projetados. Vai ter o casamento ali entre Portugal e Espanha, noivados famosos que vão ser celebrados. Pensou se a FUVEST te pergunta que noivados são esses? Dá para saber, Guerreiro? Não, tem muito filho. Muito, Nem como muita gente saber. que casou ali. E aí, embora tenha o seu reino limites tão dilatados e seja rei tão faustoso, está entre os demais potentados. Ai, como está com seus cofres completamente arrasados. Ai, quantos ricos presentes para outros reinos enviados. Está precisando de dinheiro, porque ele gasta muito, como o Coqueiro já tinha adiantado aqui. Eis que recebe a notícia que do Porto são chegados os quintos de ouro das minas que do Brasil são mandados. Ai, que alegria! Chegou o ouro do Brasil, para nós gastar aqui. Porém, mas quando em sua presença os caixões são despregados, apesar de lacre e selos, os fidalgos assombrados, ai, só vêm grãos de chumbo, cunhetes acoagulados. E aí, ai, que os monarcas traídos não soltam pragas nem brados. Ai, que as forcas e os degredos são feitos por culpados. Ele não vai xingar, Deus, cadê meu ouro? Ele vai ali só planejar a vingança. E aí, do que ela diz aqui, esse tal Sebastião Fernandes Rego teria sido culpado, foi ele que trocou, ao invés de botar ouro para mandar para Dom João V, botou chumbo no lugar e os caras só descobriram quando chegou lá. Eu não sei se tem verdade nessa história, nessa pelo menos, mas certamente tem muitas histórias desse tipo, que a gente sabe de contrabando, de roubo, né, porque sei lá. E era muito comum na época, né? Esses contrabandos eram muito comuns. Eles usavam vários elementos para contrabandear esse ouro, de canoas durante a noite até contrabandeando no tal do Santo do Pau Oco, né? Para lembrar que eles faziam esses santinhos de madeira, davam ouro lá dentro para não ser tributado e ficavam rodando com esse santo para cima e para baixo. E nunca se viu tanta gente cristã no Brasil como naquela época. E na égua, né? Tem o negócio do lavar a égua, que escondia nos pelos da égua. Sim, também. E porque o ouro das igrejas não era tributado, né? Os ouro dos santos e tal. Por isso você tem esse tráfico, entre aspas, de ouro, esse esconder o ouro dentro do santo e tal, porque não vai chegar um soldado lá quebrar um santo. Porque o que é do caráter religioso, o que é da igreja, com a igreja ninguém mexe, né? Esse que era o ponto. Então você guarda o ouro ali, daquelas irmandades e tal, que investiam e guardavam de alguma maneira, evitavam, dentro do possível, que o ouro saísse do Brasil para, né? Sei lá. Então temos essa história aí em que aparece o Dom João V. Bom, em sequência aqui, algumas coisas que a gente foi achando interessantes, que é um romance em que ele vai citar a história do Chico Rei. Tem lá em Ouro Preto a famosa mina do Chico Rei. O rei pede mais ouro sempre para Portugal. Guarda na carapinha negra, o véu do Orimpó, que também tem essa história que os escravos escondiam pequenos pedaços de ouro nos cabelos, né, para contrabandear. Muito longe em Luanda era bom viver. Lá na banda em que corre o Congo, eu também fui rei. Dobra a cabeça e espera, povo, que este cativeiro já nos escorrega dos ombros, já não pesa mais. Qual que é, se a gente puder resumir em 30 segundos, a história do Chico Rei? E o que ele representa, na verdade, né? Ele um escravo, né, que ele minerava, aí ele foi, até onde me lembro da história, ele foi descoberto que ele estava aqui, ele era rei lá no Corticano, foi descoberto que ele era escravo no Brasil, os escravos fizeram uma vaquinha, conseguiram, né, contrabandear, desviar um ouro aí, conseguiram ouro para pagar a alforria dele, ele então foi alforriado, ele foi morar numa mina abandonada, e descobriu que nessa mina abandonada tinha ouro ainda. E aí ele passou a minerar nessa mina e ele se transformou, né, num minerador, inclusive, por conta dessa mina que encontrou. Mas assim, é uma história que dizem que tem vários relatos reais, mas ela também carrega muita lenda, né? Essa coisa de repente, rei na África, rei aqui, de que haveria uma possibilidade de reinado para o negro no Brasil.
Então tem todo também uma história um pouco mitológica em volta, mas carrega muito ela também por conta dessa força, né? Que esse rei lá, rei na África, também rei aqui no Brasil. E a gente esquece essa coisa, né? Que muitos africanos escravizados aqui no Brasil é tudo escravo, mas os caras lá tinham suas vidas e, inclusive, aí, reis, pessoas importantes, influentes nas suas comunidades vieram para cá e eram todos tratados como escravos, né? Então, ela vai citar esse caso do... Ai, meu Deus, estou perdida aqui. Ela vai citar esse caso do Chico Rei e vai citar a história também da famosíssima Chica da Silva, que é... Ah, tem uma coisa antes, que é a igreja de Santa Efigênia, que eu coloquei aqui, que é a igreja dos escravos, uma das igrejas em que os escravos podiam frequentar. Tem essa escada gigantesca, é uma santa negra que aqui está, protetora dos escravos, e ela vai falar dela no Romance 9, eu não coloquei, mas só para você ficar atento. Eu não contei aqui ainda, mas quando eu estava em Minas Gerais, em 2017, eu fui fazer uma viagem com a minha mãe para cidades históricas, e eu estava em Ouro Preto, sem saber de absolutamente nada. Estava eu um dia em Ouro Preto. Quando eu cheguei em Ouro Preto, na verdade, minha mãe estava super cansada, foi dormir. Eu falei, eu vou dar um rolê, vou tomar um chopp, e sair com um livro que Tati Fadel tinha me indicado, que era o Guia de Ouro Preto, do Manuel Bandeira, que já é outro livro que eu quero indicar aqui para vocês. Tem mapinhas e é escrito pelo Manuel Bandeira, né? Então, assim, Tati que me indicou, eu tinha comprado, levei e falei, eu vou tomar um chopp aí no bar sozinho e vou levar o livro para ler. Entrei no Facebook e vi que Tati Fadel tinha feito check-in em Ouro Preto. Eu não sabia, a bicha estava lá, a gente não tinha combinado. E aí a gente foi dar rolê junto lá nessa época. E quando a gente foi na igreja de Santa Efigênia, estava tendo um enterro. A gente foi dar rolê lá, então estava tendo um velório, né? Uma hora bem legal para a gente chegar. E ainda, imagino, não sei, que é uma igreja ainda frequentada por essa comunidade negra, principalmente. Eu não sei como que mantém, se essa história se mantém ou não, mas era uma igreja no passado que os escravos frequentavam, e hoje tem essa comunidade negra muito presente, inclusive o velório que estava lá quando a gente presenciou. Eu queria mostrar a minha Santa Efigênia, que eu ganhei de uma amiga quando eu fui morar sozinha, primeira vez, minha primeira casinha, ela me deu, porque a Santa Efigênia, entre outras coisas, ela é protetora das residências. Ela está aqui segurando uma casinha. Muito obrigada, minha Santa Efigênia, que sempre me protege as minhas casas todas. E na igreja de Santa Efigênia, né, Tati, a gente viu lá duas coisas muito legais. Primeiro é que no teto eles pintaram 4 papas. E se você reparar bem, eu pus aqui a imagem para você, um desses papas é negro. A gente não teve papa negro na história ainda do mundo, né? Você vê que ele é um papa porque ele está com a cruz do papa aqui, e os escravizados representaram um papa negro no teto. E eu não consigo mais ver, Tati, mas nesses entalhes que eles fizeram aqui, tem umas conchas e uns... Aqui, ó. São búzios escondidos, entalhados. Eles teriam colocado... como é que se diz? Eles teriam colocado símbolos das suas religiões, né? Que são as religiões de matriz africana. Não é um padrão decorativo isso. Não. Mas em nenhuma outra igreja você tem búzios, inclusive porque Minas é longe do mar, né? Não é uma coisa da cultura de lá. Então, sendo essa uma igreja construída pelos africanos, com dinheiro arrecadado por eles, com ouro arrecadado por eles, eu acho que tem essa simbologia, dizem, né, os guias ali de Ouro Preto, que tem uma simbologia de enraizamento africano mesmo, com esses búzios, com esse papa. Mas era meio escondido, né? É claro, está aí no meio do entalhe, né, de um altar. Ele não pode ser explícito. Eu não penso nem que os búzios sejam relacionados aos jogos de búzios, exatamente. Não sei te dizer isso, se tinha isso, se não tinha isso naquele momento. Mas certamente faz parte de uma cultura que não é certamente a cultura local. Então, e parece ser meio mais ou menos um consenso que é uma referência africana mesmo. A presença das conchinhas, dos búzios, representados nos adornos ali, em vez de ser cacho de uva, como tem vários, sabe? Em vez de ter aqueles arabesquinhos quaisquer, você ter búzios é significativo, não tem nenhuma outra igreja
a não ser nessa. Eu acho bem significativo mesmo. Eu queria indicar também essa outra série. Esse aqui é Passeio a Ouro Preto. Tem mais dois. Tem o Passeio a Sabará e o Passeio a Diamantina, que são 3 cidades históricas. É da editora da UFMG, de Lúcia Machado de Almeida. É tipo um guia também, as coisas principais da cidade. E quando ela fala da igreja de Santa Efigênia em Ouro Preto, ela diz: conta a lenda que, vez por outra, ouvem-se nessa igreja, quando deserta, vozes misteriosas conversando em língua africana. Então, é bem isso que a gente está falando, desse imaginário, da coisa mitológica, a história da igreja de Santa Efigênia ser a igreja dos escravos, né? Mas também sempre essa coisa da lenda, do caos, enfim, e tudo mais. Pois é, meus amigos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Vou ter que parar essa conversa, mas daqui a pouco você volta aqui no canal para procurar a parte 3, não é mesmo? Que vai ser a última, em que a gente vai continuar discutindo aí o Romanceiro da Inconfidência. Volto a mendigar aqui o teu like, que não te custa nada. Volto a mendigar o seu comentário, que não custa nada. Bota aqui o que você tá achando, né? O que você gostou, o que você não gostou, sei lá, mas faça com jeitinho. E volto aqui a mendigar que você entre lá no link do meu Catarse para considerar me apoiar. Aqui não é que eu não posso dizer que não custa nada, talvez custe um pouco, mas custa pouco. Você gasta um monte de dinheiro com bobagem que eu sei, podia estar contribuindo aqui para este canal, que tanto te ajuda, mano, não é? Vê aí o que você acha da ideia. De qualquer maneira, você contribuindo ou não, eu volto para a parte 3, porque eu sou esta pessoa benevolente, né? Mas enfim, a gente se vê então na terceira e última parte desse vídeo.